De volta aqui com mais Saúde Band, agora para falar sobre quadril e também sobre esporte. Com a gente aqui já, Tairon Medeiros, ele que é cirurgião de quadril e também médico do esporte. Muito obrigado por aceitar o convite, tirar dúvidas aqui do nosso telespectador. Daniela, que eu agradeço a presença, é sempre um prazer enorme estar aqui informando um pouco mais da população. A gente tem agora uma mania, muita gente mudou o comportamento, tem feito cada vez mais esporte, cada vez mais atividades físicas, mas muitas delas não são preocupados com como fazer. Será que vai ter, então, saúde ou vai estar dificultando aí essa questão dessa saúde? A gente vê muita gente correndo, muita gente caminhando, muita gente indo à academia. A vida mudou, praticamente todas as redes sociais mostram o tá pago, né? Esse tipo de atividade física tem que ter um acompanhamento. Qual é o tipo de prejuízo para a saúde que a pessoa pode ter se ela não tiver corretamente esse tipo de orientação? Bem, é mais que definido, né, pela literatura, pela ciência, que a prática de atividade física é extremamente saudável, extremamente benéfica para as pessoas, né? A gente tem aí taxas de quem pratica atividade física, quem tem um estilo de vida saudável, tem mais de 40% a 60% de chance de ter uma sobrevida, né, ou ter mais vida, viver mais e melhor do que quem é sedentário, né? Previne câncer, doenças cardiorrespiratórias, ficou pensativa, né? Porque eu não faço nada. Eu acho que tem muita gente também que não faz nada. Está na hora da gente começar. Esse tipo de orientação, de informação é muito importante para dar o start, né? Exato, é fundamental. O exercício, ele é, né, anti-inflamatório. Então, quando a gente pensa até assim, doenças tanto cardiorrespiratórias, coração, pulmão, cognição, tanto nas articulações, o exercício é benéfico. Porém, o que eu falo sempre é que a diferença do antídoto para o veneno é como você dá e a dose. Então, o volume para aquela pessoa, as adaptações necessárias, por exemplo, o indivíduo que está sobrepeso, né, que está obeso, se ele tem alguma artrose, se ele tem alguma lesão de coluna, você tem que fazer adaptações e para que você faça isso é fundamental que primeiro você visite o médico, né, para fazer os exames, né, pré-participação, pré-atividade física. Parece banal, mas um eletrocardiograma, um Doppler, né, de coração, ele pode prevenir mais de 90% das mortes súbitas. Simples exames, ele impede que as pessoas ali, ou seja, a cada 10 óbitos que pode acontecer por uma prática de atividade física inadequada, você consegue prevenir 9 com exames básicos, né, um eletrocardiograma, um hemograma, e orientações para prevenir justamente que aquela pessoa que está começando a atividade física não se frustre, não aumente a sua dor, não aumente a sua lesão. Mas, doutor, posso começar a caminhar? Faz bem esse caminhar, começar a sair do sofá, tirar, então, essa preguiça, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não começa por falta, então, de estímulo. A gente tem as atividades físicas, né, que o conceito geral, global da OMS é qualquer movimentação do seu sistema músculo-esquelético. Então, subir e descer a escada, né, caminhar, ir na padaria e voltar, tudo isso pode ser considerado de forma global uma atividade física. Mas para que isso seja realmente efetivo, né, por exemplo, pessoas que se movimentam, que fazem 6.000 passos por dia, já é melhor do que você trabalhar 100% sentado no computador o dia inteiro. Mas a American Heart Association, que é o colégio americano, né, de coração e medicina esportiva, ele tem algumas indicações um pouco mais formais para que você otimize, né, melhore a tua qualidade de vida. Pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividades intensas. Então, hoje ele quase não fala de atividade leve. Mas é óbvio que para você começar a fazer uma atividade moderada, um período da sua vida você precisou estar numa atividade leve, né? Principalmente se você estiver obeso, sedentário, com alguma alteração de mobilidade, algum desgaste, né? E isso é de exercícios aeróbicos, né? E pensando em ganho de massa muscular, e mais uma vez a presença de massa muscular, força nas pernas, força no tronco, força em membros superiores, ela também está associada diretamente com o aumento da vida, da expectativa de vida das pessoas. Pessoas que têm força, né, e mobilidade, elas caem menos, elas adoecem menos, elas têm mais, como se fosse uma poupança, né? Você tem mais suprimentos para enfrentar doenças. Então, se você teve uma queda, se você teve um trauma, se você teve uma doença e ficou acamada, você perdeu parte daquela tua poupança, mas você não está no negativo.
Então você consegue partir dali para o positivo novamente. Se você tem muito pouca reserva, qualquer doença pode ser suficiente para te deixar no prejuízo. Doutor, o senhor é cirurgião também de quadril. É Exato. Médico do esporte, cirurgião de quadril. Como associar? A gente sabe que tem muita gente que acaba fazendo, a gente comentou que a pessoa não procura um especialista e isso pode ser, então, um prejuízo. Chega, então, muito lá no seu consultório, na sua clínica, falando sobre isso? Esse prejuízo chega até aí ao quadril? Tem sim. O quadril, ele, como é uma articulação que transfere, né, a força dos membros superiores do tórax para as pernas, então ela é uma articulação muito exigida, tanto nos pacientes que estão sedentários, que ficam muito tempo sentados, que têm pouca força, né, como nos pacientes extremamente ativos, os atletas. Então é muito comum, por exemplo, nos corredores de alto volume, ou então que tem alguma alteração biomecânica, queixas no quadril, né? A gente precisa sempre avaliar 3 situações. Os desgastes, que são as alterações da articulação, que pode estar associado, né, ou a um processo degenerativo da idade, do idoso, né, ou a sobrecargas, esporte de muito impacto, de atividade de muita mobilidade de quadril, né, ou algumas outras doenças, né, infecção, doenças inflamatórias. Mas até nesses casos você consegue individualizar, obviamente, de preferência com orientação profissional, tanto do médico como do fisioterapeuta e do profissional de educação física. Se a pessoa vai começar a correr, ela precisa fazer uma planilha de corrida, né? E a gente tem aqueles extremos, que são atletas, né, que estão ali em alto desempenho. Muitas vezes a gente fala que o esporte de alto desempenho não é tão saudável, porque você muitas vezes não tem uma recuperação adequada, você tem um volume fora do considerado saudável, e esses pacientes podem evoluir com lesões no quadril. O próprio desgaste, lesões da cápsula do quadril, né? E as mais frequentes, que as lesões da musculatura. Tendinite glútea, síndrome do atrito do trato iliotibial, que é conhecido também como uma lesão famosa no corredor, que dói aqui toda a lateral, né, da coxa, do quadril ou do joelho, né? E umas mais graves, que pode ser a própria fratura, que a gente chama de fratura por estresse, que é justamente uma intensidade excessiva, pacientes que às vezes correm muitas distâncias e não têm a recuperação. Então, naquele movimento, o corpo acaba lesionando, desgastando o osso, né? Você não recupera e vai gerando uma fraturinha ali. E em um determinado momento, aquela fratura pode se completar, né? Trazendo ali um grande prejuízo para a pessoa. Tem atividade física do início da vida e tem atividade física do final da vida. Quais são as preocupações nesses pontos? A gente sabe que na escola a gente faz atividade física, pelo menos na minha infância foi assim, mas não tinha uma avaliação muito criteriosa. E no final da vida também as pessoas já falam assim, precisa fazer atividade física, mas muitas das vezes eles fazem atividades sem uma preocupação prévia, não é isso? Quais são esses pontos, quais são as preocupações, o que o senhor pode trazer para a gente? Então, nós, seres humanos, né, nascemos para praticar atividade física. Desde o nosso histórico, né, nós somos caçadores, coletores, então precisava correr, subir, saltar. Isso, para aquela época, era atividade física, né? Então, nós, como seres humanos, principalmente na infância, a grande maioria das crianças não vai precisar de uma avaliação física minuciosa. Óbvio que precisa se levar em consideração sinais de alarme, desmaio, mal-estar, dor de cabeça, dores articulares em exercícios de baixa demanda, crianças que já têm doenças prévias, doenças autoimunes, doenças cardiorrespiratórias, todas essas precisam passar, né, por uma avaliação mais rigorosa. Agora, quando possível, né, que a gente sabe da realidade do nosso país, da maioria das famílias, mas sempre que possível é interessante sim uma criança numa avaliação pré-participação fazer pelo menos o básico, né? Passar com pediatra ou passar com ortopedista para identificar, né, esses sinais de alarme. Se você tem grandes desvios, grandes dores, né, ou esses desmaio, falta de ar, taquicardia, dor de cabeça, nas atividades físicas é importante você avaliar de forma mais significativa essa criança. Já os atletas masters, principalmente acima dos 40 anos, né, eles também precisam de um exame mais detalhado. A partir dos 40. A partir dos 40. Né? E aí um exame cardiológico, um eletrocardiograma, um exame de sangue básico e também levar em consideração cada caso. Quanto mais intenso, né? Então assim, para fazer uma caminhada leve,
né? Começar a me movimentar, eu preciso imediatamente fazer uma bateria de exames? Não. Mas conforme essa atividade vai se intensificando e conforme o paciente vai envelhecendo, maior a necessidade disso. Então, sempre que possível, até para você receber orientações prévias, né? Eu brinco que, por exemplo, a corrida é uma atividade que ela é muito bem adaptável à grande maioria das pessoas. Porém, eu comparo a corrida ao esporte que eu mais pratico, que é o jiu-jitsu. Ninguém tem coragem de botar um kimono e ir para um campeonato de jiu-jitsu sem ter passado por uma academia primeiramente, né? Porque sabe que vai apanhar. Já a corrida, todo mundo tem coragem de botar um tênis e correr 5 quilômetros. Vou ganhar minha medalha. Na corrida do final de semana para ganhar minha medalha. Hoje tem gente fazendo isso com maratona. Sim. 42 quilômetros, a pessoa que corre 10, 15, se inscreve na maratona e vai correr. Então não é plausível, né? Você pode conseguir fazer isso, mas o risco-benefício começa a se inverter. Você tem mais risco que benefício. Por isso, hoje, como a gente tem muito acesso à informação, você tem muitas pessoas que estão extremamente, profissionais de educação física que estão extremamente focados nisso, você consegue fazer essa progressão de forma muito mais saudável. Tanto procurando um médico para fazer os exames necessários, receber as orientações ortopédicas, clínicas, cardiológicas necessárias, quanto procurando um bom profissional de educação física para programar o volume do seu treino. Doutor, agora tem que ter o básico. Dormir bem, comer bem. Essas dicas aí são... A gente fala que é a tríade, né, essencial. Comer, dormir e se exercitar. Então, se você aumenta a intensidade do seu treino, provavelmente você vai precisar descansar mais e comer melhor, né? Ajustar o seu aporte nutricional, principalmente proteínas, carboidratos e gorduras, para a intensidade do seu treino. Senão você começa a aumentar exercício, diminuir aporte nutricional e você tem um déficit calórico. Mulher, principalmente, sofre muito com isso, né? Hoje tinha a síndrome da mulher atleta, que a gente comentava bastante, hoje aumentou para a síndrome RED, que é da resposta da deficiência energética, né? Então, quanto mais deficiente em energia essa paciente se encontra, maior o risco de alterações endócrinas, né? Por exemplo, amenorreia, que é parar de menstruar, né? Ter problemas hormonais, cansaço físico extremo e fraturas. Então, envolve tanto a parte endócrina como a parte ortopédica, e aí a gente se encontra na medicina esportiva com a ortopedia. Agora tem que ser multiprofissional para acompanhar uma pessoa que começa a fazer atividade física, entra o médico do esporte, entra o nutricionista, entra uma batalha, não é isso? Quanto mais próximo de um time, né, essa paciente tiver, mais benefícios e menos riscos ela vai ter. Mais uma vez a gente põe aqui, a maioria da população não tem acesso a todos esses profissionais, mas conforme vai se intensificando, conforme esse paciente vai se profissionalizando, vai levando aquela atividade mais a sério, mais intensa, maior a necessidade desse acompanhamento. Isso o médico do esporte, ele consegue fazer muito bem esse acompanhamento de ir encaminhando para um, para outro, vendo quais são as necessidades. É muito interessante que tenha essa junção de coach, né, profissional de educação física, fisioterapeuta, fazer recovery. Você entender que o paciente está entrando ali num processo, você tem o overrating e overtraining. O overrating é quando a pessoa treina demais, descansa, mas não é suficiente, volta a treinar e tem ali uma queda do seu desempenho, mas ainda não é o suficiente para gerar um dano intenso, né? E se ela não respeitar esse momento, ela pode vir para o overtraining, que é quando que ela tem lesões já permanentes e não consegue mais voltar para aquela sua intensidade de treino e acaba perdendo o campeonato, se machucando. Às vezes é necessário até mais de 6 meses para ela conseguir retornar ao seu nível de atividade física prévia. Doutor, onde encontrar o senhor? Redes sociais? Tenho certeza que tem muita gente que é cheia de dúvida ainda para procurar, então, conversar com o senhor pela internet. Nas redes sociais pode me achar no meu Instagram, que é o Dr. Tairon Medeiros, e o Instagram da minha clínica, Clínica Perform. E falando em acompanhamento multidisciplinar, na Clínica Perform a gente consegue unir todas essas variáveis. Psicologia esportiva, medicina esportiva, ortopedia, clínica da dor, nutricionista e fisiologista do exercício e fisioterapeuta. Então, pacientes atletas ou também pacientes com dor crônica, artrose, dores osteoarticulares que precisam desse acompanhamento integrado
e humanizado, a gente pode se encontrar lá na Clínica Perform. Muito obrigada, até a próxima. Te agradeço. E assim a gente encerra a edição de hoje. Mais Saúde Band está de volta no próximo domingo. A gente espera você aqui. Até lá.